Agora, se você entender a lei espiritual de um poder, saberá disso, que a única coisa que pode sentir de mim é um pensamento espiritual da verdade que tenho, e a razão é porque somos um em espírito. Mas você poderia sentir um pensamento errado da minha mente, uma mentira, um pensamento pecaminoso ou um pensamento sensual, e você poderia sentir isso. E sabe por quê? Porque é uma falsa crença, pois somente quem crê é quem sofre e não pode ser transferido para você, a menos que creia na telepatia mental. Se abrir para uma crença de telepatia mental, poderá captar os pensamentos de todos no mundo e pagará um preço horrível por isso. Mas você não estará sofrendo por estes pensamentos, mas da sua abertura a estes pensamentos. Se abrir apenas ao Espírito de Deus, estará livre da negligência deste mundo. Estará livre das sugestões que resultam em corizas, gripes e resfriados, e todas estas coisas que fluem pela telepatia mental. Pensamento, consciência transparente. Entenda isto. As crenças humanas nunca escapam daqueles que acreditam. Assim, as crenças deste mundo não tocarão você se você não acreditar. Posso me sentar aqui com toda a podridão do mundo na minha cabeça, mas nunca o tocará se você estiver sentindo e percebendo que somente a verdade é o único poder. Entendeu? A verdade é o único poder. Então, as mentiras não podem ser transmitidas a você, pois tirou o poder delas. Agora, da mesma forma, este mundo está repleto de pecado, doença, morte e medos. Você talvez leia no jornal de hoje a grande mudança que veio sobre a consciência do povo dos Estados Unidos, porque eles tinham os Nick ou Iknik, ou seja lá o que for, o que eles chamam lá no céu. Lendo isto, definitivamente era uma nação de pessoas com medo, com dúvidas, desanimadas, e lá todo mundo sentia isso no ar. Foi um hipnotismo nacional, tanto que o repórter nem percebia que estava lá. Agora, se você tomou a decisão de desistir dessa única árvore no Jardim do Éden, se decidiu que não aceitará os dois poderes, poderá estar no meio de tudo isso e não sentir medo ou dúvidas, pois ainda estaria no céu, no paraíso. Os medos e o mesmerismo do mundo não se aproximariam da sua morada, mas se ainda acreditar no poder do bem e do mal, então, quando eles se sentirem felizes, você também sentirá. E quando eles se sentirem desencorajados, você também sentirá. Se você tem prosperidade aqui como uma nação, se sentirá maravilhoso sobre isso. Mas quando começar a ler que há uma recessão, começará a se sentir desencorajado. Mas isso só pode acontecer se você ainda se apegar à crença do bem e do mal. Se aceitar o fato de que Deus é um espírito e o espírito de Deus habita em você e o alimenta, o sustenta, o mantém até a eternidade, não terá medo de condições externas e não estará próximo da sua morada. Você vê porque eu digo, porque a responsabilidade agora recai sobre você? Em que medida você desenvolverá a consciência da verdade que temos falado nesta palestra? O simples fato de ter este ensinamento apenas resultará em alguma medida de benefício temporário e não benefício permanente. O benefício permanente só acontecerá com a sua própria aceitação individual e prática contínua até se tornar um estado de consciência em você. Lembre-se sempre disso. Qualquer efeito bom que você obtém dessa palestra, na forma de elevação ou cura, é apenas um caso temporário, exceto na proporção em que você se apodera desses princípios.
Jesus disse: pegue, coma do meu corpo, beba do meu sangue. Em outras palavras, tome esta mensagem e a coma. Beba disso, pratique isso, viva com isso, até que você mesmo esteja convencido de que existe apenas um poder neste universo e que os pecados, doenças, mortes, falta, limitações, estes não são poderes. Eles apenas atuam como poderes enquanto temermos. Então, esta palestra poderá se tornar um fornecimento permanente de harmonia para você. Quantas pessoas você acha que realmente se beneficiaram naquela multidão que ouviam Jesus Cristo por 3 anos? Porque você poderia quase nomeá-los, uns 12, 70, 200 e 500 que testemunharam a ressurreição. De todas as multidões em todas as terras sagradas, é tudo o que você sabe sobre quem realmente foram beneficiados pela sua mensagem. Por quê? Se todos ouviram. Assim como Lázaro, alguns foram ressuscitados dentre os mortos, mas de qualquer forma, eles morreram mais tarde. Alguns foram alimentados, mas voltavam no dia seguinte procurando alimentos de novo. Eles não se beneficiavam do que testemunhavam. O benefício era somente com uma refeição. Não estariam tão distantes se tivessem ido ao exército da salvação. Eles poderiam voltar dia após dia, mas Jesus não permitia voltar pela segunda vez. Ou você aprende o princípio, ou da próxima vez tente fazer melhor. Ele não criou cozinhas comunitárias ou clínicas médicas. Não. Ele ensinou princípios e demonstrou a eficácia deles. Então deixou as pessoas livres para aceitá-lo ou rejeitá-lo, viver por ele ou não viver. Ele pregava de manhã, meio-dia e à noite. Contou sobre as grandes belezas, o poder e as maravilhas de Deus. Então disse finalmente: ó Jerusalém, você não quis. Eu adoraria colocar meus braços em volta de você. Eu adoraria confortá-lo. Eu adoraria vê-lo livre. Mas você é muito preguiçoso. Você não tem energia suficiente para se sentar e realmente pensar e entender que existe um poder, uma presença e colocar toda a sua fé no lado espiritual e nada no lado da carne. Assim é o que temos hoje. Conversamos com milhares, dezenas de milhares, leem nossos livros. Como eu disse, acho que na carta deste mês ou do mês passado, das dezenas de milhares de livros que publicamos, 5.000 famílias recebem a carta. Isto representa aqueles que estão realmente dispostos a trabalhar e fazer algo sobre os erros que enfrentam, os seus problemas. Os outros estão dispostos a escrever uma carta e dizer: você vai me ajudar? E lendo isso, eu deixo passar para adiante.